Fala pessoal, tudo bom? Isaac na área novamente e aqui para gravar de novo mais uma série de vídeos aí com meditações. Passei um bom tempo sem trazer nada aqui no canal, mas estou de volta. A ideia é melhorar essa frequência de vídeos. E eu trago uma coisa legal aqui, acredito que vocês vão gostar bastante, para nós fazermos uma meditação no capítulo 17 de Mateus, onde trata da passagem da transfiguração de Jesus. Então assim, se no final dessa mensagem você curtiu, deixa seu joinha, isso ajuda pra caramba o canal e as mensagens subirem aí nas listas de procura do YouTube, para que outras pessoas possam ver. Se você vê que é interessante transmitir esse vídeo para frente, coloca aí no grupo de família, manda pro seu amigo, tá bom? E é isso aí, vamos fazer 3 vídeos e os 3 vídeos serão baseados aí no capítulo 17 de Mateus, o texto da transfiguração. O que acontece? Eu tenho uma trajetória cristã, inicialmente com base aí na criação dos meus pais. Então eu sou uma pessoa que fui criado no meio pentecostal. Eu sou filho de um presbítero assembleano, então uma boa parte da minha vivência de vida ali no início, até os 26 anos mais ou menos, eu tive as minhas experiências cristãs dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Após o meu casamento, eu saio das Assembleias de Deus, aí eu vou para dentro de uma igreja batista. Na igreja batista, eu tive a experiência de pastorear a igreja pela primeira vez, de tentar pelo menos colocar em prática aquele conteúdo que nós recebemos no seminário. Após isso, eu tenho um desejo de uma vivência de uma igreja em célula, e aí eu e minha esposa, a gente participa pegamos bem no início de uma igreja, implantação de células. E após essa experiência, essa vivência, hoje nós estamos também numa igreja pentecostal, com foco também em pequenos grupos, em células, só que não dentro de nenhum desses modelos como MDA, G12, enfim. A igreja, após fazer um apanhado de estudos baseado em todos os movimentos de célula, ela criou um modelo que ela achou que atenderia as necessidades dela. Mas por que eu estou falando isso daí? É que assim, por todo lugar onde eu passei, por todo lugar onde eu fui criado, eu posso trazer aqui a melhor das experiências em cada um desses lugares. Por exemplo, o meio pentecostal, ele é rico na filiação das pessoas. As suas igrejas, uma grande parte, elas estavam pelo menos dentro das periferias, e assim, você encontra no espaço pentecostal uma igreja receptiva, de certo modo até uma família substitutiva para aqueles que tiveram uma péssima experiência com família, e porque existe um vínculo muito forte entre os irmãos dessas igrejas. Por exemplo, eu também trago assim uma experiência muito rica no meio batista, que é o investimento com que eles têm na palavra, no ministério, como eles fazem de tudo para que assim os ministérios eles vão adiante e eles sejam realizados. Não medem esforços no investimento da palavra, em missão. E também um aspecto muito forte que eu presenciei dentro de uma igreja em célula é a ideia do cuidado de fazer do ID, da vocação cristã, do chamamento cristão, a principal
principal tarefa de uma pessoa na Terra. Então assim, todos esses são aspectos extremamente positivos. Acontece que Pedro, ele é chamado por Jesus para poder subir ao monte, e lá ele vê Jesus transfigurar. Jesus fica iluminado, cheio de luz ao seu entorno, e ele se depara com duas figuras. A primeira é Moisés, onde o nome de Moisés está extremamente alinhado à questão dos 10 mandamentos, à lei, ao que o povo de Israel recebe de primeiro na sua vivência com Deus. Nos seus primeiros passos, Moisés é esse cara que ele redireciona o povo para uma nova experiência, para um Deus dos antepassados. Ele tem um papel de fazer Yahvé, Jeová, conhecido na terra. E depois você tem uma outra figura que está junto com Jesus no Monte da Transfiguração, que é a figura de Elias. Elias, ele é famoso pelo ocorrido no Monte Carmelo. Ele é um homem de uma autoridade fora do comum. Ele é o cara que ele vai resgatar a espiritualidade do povo. Ele funciona no período histórico de Israel como uma espécie de avivalista. Ele consegue trazer de novo Deus para o centro da vivência espiritual do povo. Então assim, não é à toa também que Pedro, quando vê essas duas figuras ao lado de Jesus, o desejo de Pedro é de perpetuar aquela experiência. Pedro sobe ao monte, numa relação íntima ali com Pedro, Tiago e João e Jesus, e ele tem assim uma experiência espiritual para além do que a gente possa compreender. É mais ou menos o seguinte: se colocarmos todas as nossas experiências místicas e espirituais próximo da experiência que Pedro teve, não é pária para concorrer com Pedro. Mas acontece o seguinte: o desejo de Pedro de perpetuar aquela experiência não é ouvido. O desejo dele é fazer uma tenda para Elias, outra para Moisés e uma para Jesus. Eu aprendi com todos esses tempos, com todos esses lugares que eu passei, que assim, todos esses ambientes a gente pode colher o suprassumo do que tem de melhor. E é óbvio que, por exemplo, por se tratar de ambientes humanos, por se tratar de igreja, onde tem ajuntamento de pessoas, fica aí, então, é possível frustrações, é possível. Só que assim, eu cheguei à conclusão de que todas as vezes que eu me frustrei com o ambiente por onde eu passei, o problema esteve em mim. De colocar expectativa demais, de esperar demais, de fazer, por exemplo, da vivência da igreja a minha única experiência de vida. E talvez é por isso que após Pedro virar para Jesus e falar assim: pô, vamos fazer cabana, isso aqui tá tão bom, Jesus ele não acata aquilo. E a proposta de Jesus é de descer de cima do monte. Porque a vida não vai se resumir a experiências espirituais. A experiência espiritual, ela não é a base para viver, ela não é a única coisa que nós temos na vida. E uma coisa que eu aprendo também com tudo isso é que assim, o Evangelho não aceita estar ao lado de figura alguma. Ele é único, ele é pessoal, ele é suficiente, e propostas como essas de, por exemplo, às vezes de nós colocarmos as nossas denominações, as nossas vivências denominacionais ou religiosas pareada com o Evangelho, nunca vai dar certo, porque a gente corre o risco de ter a cara da lei, corremos o risco de ter a cara de Elias e menos a cara do Evangelho. Então, é legal a gente observar que no meio de uma experiência rica, que merecia ser transmitido para todo mundo, inclusive foi relatado no texto, existe uma voz que brada do céu dizendo o seguinte: esse é o meu filho, a ele vocês dão ouvido. É que assim, não há um outro nome, numa outra pessoa, numa outra figura, uma outra imagem, uma outra pessoa que a não ser Cristo.
Então é Ele o nosso centro.